A partir dessa aula, nós vamos iniciar um novo módulo aqui no nosso curso, um módulo voltado para aldeídos e cetonas. E é o primeiro módulo voltado para os compostos carbonilados. Na verdade, nós já falamos um pouco sobre os compostos carbonilados no módulo de álcools e compostos carbonilados. Só que ali o nosso foco era os álcools. Esse aqui, portanto, é o primeiro módulo voltado para compostos carbonilados e os próximos dois módulos serão voltados também para esses compostos, para outras funções, porém para funções carboniladas. A carbonila, como vocês bem conhecem, é o grupo funcional constituído do carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. E os aldeídos e as cetonas são muito parecidos, ambos possuem carbonilas. A diferença é a posição relativa das carbonilas. No caso do aldeído, a carbonila é dita como terminal, ela aparece sempre na ponta da cadeia. Numa cetona, a carbonila é interna. E, embora sejam muito parecidas, nós temos um conjunto de reatividade química diferente, em especial reações de oxirredução para os aldeídos em relação às cetonas, exatamente pelo fato da carbonila, nesse caso, ser terminal e termos esse átomo de hidrogênio disponível. Mas isso nós veremos mais à frente no curso. Essa aula, entretanto, vai ser focada numa nomenclatura geral dos aldeídos e das cetonas e algumas de suas propriedades físicas. No que diz respeito à nomenclatura, vocês devem lembrar lá do ensino médio que os aldeídos são caracterizados pelo sufixo -al. Então aqui nós temos o metanal, a terminação em -al indica que nós temos um aldeído, porém ele é mais conhecido como formaldeído. Aqui nós temos o etanal ou acetaldeído. Aqui nós temos o benzaldeído. Então, todo aldeído é caracterizado pela terminação em -al. Acontece que quando nós temos o grupo C-OH ligado diretamente a um ciclo, esse grupo recebe o nome de carbaldeído. Por exemplo, aqui nós temos o anel aromático, benzeno. Então, essa molécula pode ser chamada de benzeno carbaldeído, embora ela seja muito mais conhecida por benzaldeído. Quando nós temos o ciclohexano, por exemplo, o nome vai ser ciclohexano, seguido desse grupo, que é o carbaldeído. Então, ciclohexano, carbaldeído. Agora, no caso das cetonas, a terminação característica é o ona. Às vezes é necessário numerar, às vezes não. No caso do aldeído, nunca é necessário numerar, porque ele sempre aparece na ponta. No caso da cetona, vai depender do tamanho da cadeia. Aqui nós temos a butanona, que seria cetona com 4 átomos de carbono. Não é necessário numerar, porque a única opção da carbonila é estar nesse carbono ou nesse carbono. Caso esteja na ponta, vai ser, na verdade, um aldeído. Agora, a pentanona é necessário numerar. Aqui nós temos a pentan-2-ona, porque o átomo de carbono ou de oxigênio está ligado é o átomo de carbono 2. Se tivesse aqui, seria pentan-3-ona. Agora aqui nós temos uma cetona um pouco mais complexa, porque nós temos aqui uma insaturação. Precisamos numerar essa insaturação. Acontece que a carbonila tem prioridade em relação à insaturação. Isso significa que nós vamos começar a numerar a partir daqui. Aqui nós temos então a X5-en, en porque é uma ligação dupla, 2-ona. Seria a hexenona, nesse caso, X5-en, 2-ona. Acontece que muitas cetonas são mais conhecidas pelos seus nomes populares. A propanona, por exemplo, é conhecida como acetona, inclusive no senso comum, é a acetona comercial. Então a propanona é mais conhecida como acetona, a 1-feniletanona é mais conhecida como acetofenona, a difenilcetona é mais conhecida como a benzofenona, e eu já vi provas para professor substituto da área de Química Orgânica, onde a banca pede ali para o candidato escrever, por exemplo, a benzofenona no quadro. E, de repente, o candidato não sabe escrever a estrutura da benzofenona porque ele não está familiarizado com os nomes populares. Então, se você quiser enveredar na área de Química Orgânica, é necessário, sim, que você aprenda alguns nomes populares, porque eles aparecem até com mais frequência do que os nomes IUPAC para alguns compostos. Agora, outro detalhe importante na nomenclatura é quando nós temos esse grupo aqui como ramificação. Aqui nós temos o ácido benzoico. Esse grupo aqui, o C-OH, é chamado de metanoil. Metanoil porque tem um único átomo de carbono. Caso tivesse 2 átomos de carbono, seria o etanoil. 3 átomos, propanoil e assim por diante.
Então, esses grupos carbonilados, onde a carbonila está no átomo de carbono ligado diretamente ao anel aromático, é chamado de metanoil, etanoil, propanoil, butanoil e assim por diante. Aqui mantém o nome da estrutura principal, o ácido benzoico ou ácido benzeno sulfônico, e esses grupos funcionam como ramificações. Agora, no que diz respeito às propriedades físicas, isso está muito relacionado ao fato das carbonilas, presentes tanto nos aldeídos quanto nas cetonas, serem grupos que geram polaridade à molécula. Isso faz, então, com que essas moléculas interajam umas com as outras através de interações de polo-dipolo. Essa interação de polo-dipolo é mais forte, por exemplo, do que as interações de Van der Waals. Isso faz com que as interações entre aldeídos e cetonas sejam mais fortes do que dos hidrocarbonetos equivalentes. Agora, são interações mais fracas do que os álcools. Isso porque os álcools conseguem fazer interações de hidrogênio, ligações de hidrogênio. São ligações mais fortes. Isso acaba se refletindo diretamente no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Por exemplo, aqui nós temos um hidrocarboneto, um aldeído, uma cetona e um álcool equivalentes, ou seja, com massa molecular próximas. O ponto de ebulição do hidrocarboneto é menos 0,5 graus Celsius. Agora, do aldeído e da cetona, fica aqui entre 49 e 56 graus Celsius. É um ponto de ebulição muito maior, isso porque são moléculas polares. Agora, o álcool, que também é uma molécula polar, porém pode fazer ligação de hidrogênio, apresenta um ponto de ebulição muito maior. Aqui, o ponto de ebulição desse álcool específico, do 1-propanol, é 97,2 graus Celsius. Então, as interações de hidrogênio fazem com que o ponto de ebulição seja muito mais elevado quando comparado, por exemplo, com compostos carbonilados que não fazem ligação de hidrogênio entre si. Agora, eles não fazem ligações de hidrogênio entre si, mas podem fazer ligação de hidrogênio com a água. Isso justifica a elevada solubilidade de aldeídos e cetonas em água, pelo menos aqueles de cadeia carbônica relativamente pequena. Nós temos aqui a carbonila, nesse caso de uma cetona, que pode fazer ligação de hidrogênio com o átomo de hidrogênio da água. E isso explica, então, a forte interação entre eles. Se nós olharmos aqui uma tabela de solubilidade, nós vemos que o formaldeído é considerado muito solúvel, o acetaldeído é completamente solúvel em água, o propanol é muito solúvel, o butanal é solúvel e só a partir do pentanal que a solubilidade acaba diminuindo. No que diz respeito a cetonas, nós temos aqui a acetona como sendo completamente solúvel, a butanona como muito solúvel, a 2-pentanona e a 3-pentanona como sendo solúveis. Agora, cetonas que apresentam uma cadeia orgânica maior, como a cetofenona e a benzofenona, são consideradas insolúveis. Bom, pessoal, era isso então que eu queria falar com vocês nessa aula. É apenas uma visão geral sobre as propriedades físicas dos aldeídos e das cetonas. Porém, na próxima aula nós vamos começar a focar na reatividade envolvendo a carbonila.